Há pouco tempo foi lançado o novo Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic e rapidamente se tornou o favorito de muitos dos fãs da comunidade de FNAF. E isso não é à toa, esse jogo genuinamente é muito bem feito e realmente isso me surpreendeu ver tamanha qualidade do mesmo estúdio que nos entregou o FNAF Secret Breach. Mas estamos aqui hoje para falar de coisas boas, né? Eu acho. Então vamos falar sobre lore. E Secret of the Mimic trouxe muita coisa de lore. E uma das coisas mais interessantes que ele trouxe de lore são informações sobre o passado da FASP e o passado de FNAF no geral. E é sobre isso que eu quero falar hoje, explicar o passado de FNAF como uma pequena timeline. Então vamos lá. E vamos começar com este camarada aqui, Fredbear's Sinking Show. Um pôster preto e branco com um Fredbear em que tem uma arte que remete a desenhos antigos, como que foram da década de 20 até a década de 40. Além disso, é perceptível logo de cara a presença de um gramofone. E isso já me faz acreditar que esse pôster é da década de 40. E algo que vem a reforçar essa ideia é a presença da mensagem de comida não adulterada, algo que surgiu nesta época. E no mais recente FNAF Secret of the Mimic, encontramos um disco de vinil do Fredbear's Sinking Show. E o curioso é que a mensagem já na frente, que podemos ver, que fala que o Sinking Show é um clássico infantil. E para ele ser considerado um clássico infantil, se espera-se que ele tenha no mínimo uma certa idade. E como esse vinil deve ser pelo menos a década de 70, então o Sinking Show já era consideravelmente velho para a própria década de 70. Além disso, no lado contrário desse mesmo vinil, podemos encontrar a seguinte mensagem. Abre aspas. Já ouviu um urso cantar? Ouça, é um milagre da natureza. Fecha aspas. Isso dá a entender que o Sinking Show usava ursos de verdade como atrações, mostrando que ele realmente deve ser uma coisa muito mais antiga do que as demais localizações da franquia. E por fim, no minigame do Moon.exe, podemos ver a descrição desse mesmo vinil, que fala também que o Sinking Show era um restaurante, provavelmente sendo o primeiro restaurante da timeline de FNAF. Mas que fique bem claro que é impossível William Afton ou Harry Emily serem os donos originais do Sinking Show, senão no futuro da timeline eles seriam basicamente super velhos. Então eu particularmente acredito que eles eram parentes dos donos originais do Sinking Show, que depois passaram como um tipo de herança de família para um dos dois. Assim eles adquiriram os direitos autorais e a localização para eles. Ou simplesmente eles compraram no futuro os direitos autorais e a localização do Sinking Show para eles. Agora, finalmente seguindo em frente, podemos falar sobre a empresa barra fábrica do Adrian Murray, a Murray's Custom Manor. Também conhecida como MCM, ela abriu originalmente nos anos de 1965, pertencendo ao pai do Adrian Murray, mas após o falecimento dele, Adrian assumiu os negócios, herdando a fábrica para ele, e a fábrica veio a ter seu fechamento aparentemente por volta do ano de 1975, como um dos gráficos do jogo parece indicar. E a empresa do Adrian era uma contratada da Fazbear Entertainment, qual fazia fantasias, trajes e até spring locks para a Fazbear Entertainment, como a gente vê em Secret of the Mimic. Como a gente vai descobrindo durante o jogo, o Adrian e o Harry Emily pareciam ter algum grau de amizade, porém o William Afton, a gente vai vendo durante o jogo, que ele só estava interessado em roubar as coisas da fábrica do Adrian e as coisas da empresa dele, tanto que o pai do Adrian falava sobre como a Fazbear não era confiável para o próprio Adrian. O motivo a gente não sabe, mas o pai do Adrian desconfiava deles. E os motivos que levaram a fábrica do Adrian Murray e a sua empresa à falência são vários, indo desde a morte de sua esposa, do seu filho, o abandono dos funcionários e a loucura que ele adquiriu graças a tudo isso. Trocando de assunto agora, vamos falar sobre o Fall Fest, e o primeiro que temos conhecimento da timeline de FNAF é o de 1970. Mas que fique bem claro duas coisas. Primeiro, que esse não é o primeiro 100% confirmadamente. Nada impede que tenha havido outros antes desse aqui.
e que a FASP Entertainment não aparenta ser a dona do evento em si. Tudo que parece que o Fall Fest é apenas um festival de outono que acontece na cidade de Hurricane anualmente, onde o Edwin Murray aparenta ter feito algumas atrações para ele e a FASP Entertainment também. E o último Fall Fest conhecido é o de 1983, visto em Curse of Threadbare, mesmo que em FNAF 6 Pizzeria Simulator há um pequeno easter egg na cena de salvage do Scrap Trap com um pôster de Halloween, qual pode indicar que ele ainda continua acontecendo até os dias atuais. E sabemos que houve um incêndio em algum desses Fall Fests, como indicado por Curse of Threadbare e também indicado por algum dos minigames de Help Wanted 2. E que a Fiona, esposa do Edwin Murray, veio a falecer num incêndio em algum desses Fall Fests, já que em uma das gravações dela, ela fala sobre precisar ir para o Fall Fest daquele ano e que iria deixar o David com alguém para cuidar dele. E no minigame Moon.exe podemos encontrar duas estátuas de um casal, qual representam Edwin e Fiona. E o detalhe mais curioso aqui é que a estátua de Fiona está descrita dando queimada. Além disso, é possível encontrar um globo de neve da Fall Fest logo abaixo da estátua dela, reforçando tudo isso que eu falei agora. A parte mais engraçada disso é que o globo de neve é da Fall Fest, um festival de outono, então um globo de neve que simplesmente não tem neve. Agora vamos falar sobre a Fredbear's Family Diner, que é relativamente bem presente no jogo, com a gente encontrando caixas de pizzas e alguns itens relacionados a ela. Mas é importante mencionar que o jogo não dá uma data exata para quando a Fredbear's Family Diner teria sido aberta. Porém, provavelmente foi entre os anos de 1970 a 1975, já que a empresa de Edwin aparenta ter fechado ali por volta de 75 e a Family Diner já estaria aberta bem antes disso, deixando claro que foi nesse meio tempo que ela teria aberto. E como sabemos, a Fredbear's Family Diner só veio a ter seu fechamento muitos anos depois, com os eventos de FNAF 4 e a mordida de 83 e a morte da Charlie. Agora, por fim, vamos falar sobre a Chica's Party World, qual veio a reaparecer agora em Secret of the Mimic, sendo um restaurante da Chica com temática de patinação, com a própria Chica do restaurante tendo patins, e tendo o design da Chica feito pela Fiona e a fantasia dela feita pelo Ed, a encomenda de alguém. Esse alguém, qual eu teria encomendado para o Ed e a Fiona fazer os designs e também fazer as fantasias, a gente não sabe quem é. Porém, poderia ser tanto a Fasper quanto outra pessoa, mas inevitavelmente a Fasper vai se tornar dona ali dos direitos da Chica, então não muda muita coisa. Mais interessante é que podemos encontrar dois gráficos na seção da Chica's Party World, um gráfico qual seria da empresa do Edwin e um gráfico qual seria da própria Chica's Party World. E se compararmos os dois, podemos ver que a Chica's Party World teria começado por volta dos anos de 1971, indo até 1975. Mas muitos anos depois, eu acredito que o William teria reaberto a Chica's Party World usando a Funtime Chica, como um dos teasers de Sister Location parecia tentar indicar. Bem, com isso, acredito que agora podemos fazer uma rápida timeline para deixar as coisas mais simples de se entender. Primeiramente, teremos o Fredbear Sinking Show, qual teria sido aberto por volta da década de 40. Depois, ali em 1965, o pai do Edwin Murray teria aberto a sua empresa fábrica, qual seria a Murray's Custom Manor, a MCM, qual muitos anos depois foi herdada pelo próprio Edwin. E agora, em 1970, temos o primeiro Fall Fest conhecido, mas como explicado anteriormente, não existe nada que impeça que outros tenham acontecido antes desse. Agora, entre 1970 a 1975, seria aberta a Fredbear's Family Diner, sendo o primeiro restaurante de William e Harry. E em 1971, seria aberta a Chica's Party World, qual muitos anos depois seria reaberta por William Afton. Bem, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e que ele possa ter ajudado vocês a entender algumas questões envolvendo o passado da franquia. Então, é isso. Tchau!